Você com a gente, o Linha de Passe está só começando nessa quarta-feira, muito boa para o futebol brasileiro, hein? Menos para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ficou fora dessa análise, porque perdeu o seu jogo para o Danúbio em casa, mas está com a classificação bem encaminhada. Agora, quando a gente fala aqui da vitória do Palmeiras, 2-1 sobre o Del Valle, Palmeiras caminhando é para quem sabe se é a melhor campanha da primeira fase. A gente fala do Flamengo, que goleou o Bolívar 4-0. E também o Fortaleza na Sul-Americana, que no final do jogo foi buscar um empate valiosíssimo contra o Boca Juniors. Depende só de si agora para ser primeiro do grupo e se classificar de forma direta à próxima fase da competição. Noite muito boa, a gente vai falar sobre esses jogos, começando pelo Palmeiras, o Gustavo Gomes falando na saída de campo. Gustavo, analisando mais uma grande vitória, a classificação e essa briga para chegar na primeira colocação geral, né? Depois desse bom resultado. Sim, acho que fizemos bom primeiro tempo, conseguimos fazer 2 goles aí muito importantes, tomamos um gol depois, mas acho que a gente cuidou o resultado e estamos muito felizes pela vitória. Como você falou, já estamos classificados, mas temos outro objetivo que é a classificação no general, né? Hoje você fez um gol que não valeu, o outro de pênalti, e nessa campanha também com um ataque mais positivo, com outra boa vitória hoje. Eu fico feliz por fazer o gol e alcançar o ídolo Luiz Pereira com 36 goles e ficar aí ao lado dele. Para mim, muita honra de ser o zagueiro com mais gols na história desse clube aqui. Estou muito feliz por isso, mas fico mais feliz também pela vitória e pela classificação. Obrigado. Muito bem, a gente com lances aí já dessa vitória do Palmeiras, os gols também. Eu vou acionar o Oswaldo Pascoal, que está lá no Allianz Parque. O programa de hoje tem aqui o Paulo Calçade, tem André Kifuri, tem Leonardo Bertozzi, tem Vitor Birner e a ilustre presença de Oswaldo Pascoal aqui para falar dessa vitória do Palmeiras. Pascoalzinho, 2-1. Tava conversando com o Calçade no intervalo, né? É aquele jogo do Palmeiras, o jogo parece que não vai, parece que vai ficar amarrado. E de repente o Palmeiras consegue fazer o primeiro, faz o segundo e o segundo tempo administrou. Ainda tomou um gol, mas conseguiu administrar. E tem muita coisa pra gente analisar desse jogo, Pascoal. Tudo bem? Um abraço para você, William, um abraço para todo mundo aí, para os companheiros, aquele abraço carinhoso para o fã de esporte. Foi assim mesmo, o jogo meio que enrolado no início da partida. O Palmeiras parou na marcação de um time que entrou com 3 zagueiros. O Palmeiras entrou num 4-2-4, com uma variação para o Hendrick sair da área em dados momentos, ou então o Flaco Lopes. O Flaco Lopes quase não pegou na bola no primeiro tempo, mas teve aquele golaço do Richard Rios. Ele bateu uma falta com incrível violência, 102 km por hora, a bola atingiu, 35 metros de distância. O goleiro falhou, é verdade, mas aí quando a bola passa na barreira, aí é problema do goleiro fazer a defesa. Palmeiras conquista uma vitória, com um primeiro tempo melhor do que a segunda etapa, e na segunda etapa ainda me surpreendeu o fato do Palmeiras errar muitos passes, o que não é comum para o time do Palmeiras. O Palmeiras errou uma sequência enorme de passes na etapa complementar e até proporcionou, com todos esses erros, muitos contra-ataques para a equipe do Del Valle. Mas valeu pelo Palmeiras, valeu pela participação, o time vai caminhando. Gustavo Gomes se iguala a Luiz Edmundo Pereira. Jesus, vocês não sabem o que jogou Luiz Edmundo Pereira. Que zagueiro, para mim o maior zagueiro que vestiu a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, um dos maiores do futebol brasileiro. Mas os números estão aí, em número de gols, o Gomes se iguala a Luiz Edmundo Pereira. O resultado foi ótimo, o futebol do segundo tempo, nem tanto, viu, William? É verdade. Gustavo Gomes, que virou o segundo batedor, né, do Palmeiras, quando não tem o Veiga, quem bate é o Gomes. E vou te falar, dos últimos tempos, pelo aproveitamento, sei não se o Gomes não podia ser o primeiro, viu? Porque o Veiga, que era um exímio batedor, tem perdido alguns pênaltis, o Gomes não tem desperdiçado. Bertozzi, 2-1 para o Palmeiras, pode chegar aos 16 pontos, pode definir essa primeira colocação geral. Em casa, claro, tem o River Plate também, tem 13 e tem essa briga aí. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite, companheiros, Pascoal lá no estádio. O Tajeres tem 13, mas a missão é mais difícil, né? Vai ser ser São complicado. Paulo fora de casa, então fiquemos atentos a isso. A sua discussão sobre o cobrador de pênaltis é boa, acho que o momento do Gomes cobrando é muito bom também, mas eu estou bem de acordo com a avaliação do Pascoal
sobre os diferentes tempos, né? O segundo tempo do Palmeiras foi de fato inferior, o Palmeiras não conseguiu ter tanto controle, não sofreu no final, é verdade. O Palmeiras no final conseguiu esfriar o jogo, não é que o Del Valle ficou sufocando o Palmeiras ali. Mas em termos de organização, a gente sabe que o Palmeiras produz mais do que fez no segundo tempo de hoje. Teve o mérito, sim, claro, de desequilibrar o jogo a seu favor na bola parada ali com o Richard Rios, mas a gente sente que o Palmeiras não faz ainda a sua temporada mais consistente, nem de um jogo para outro, nem dentro dos próprios jogos. Mesmo assim vence, né? O que há de positivo para falar, e isso tem se tornado uma constante, o Estevão. Porque hoje, assim, os melhores momentos em que a bola caía no pé dele, você sempre ficava com expectativa de acontecer alguma coisa e, assim, alguns dribles, algumas jogadas individuais. O Estevão é titular do Palmeiras, né? A gente está vendo os últimos momentos do Henrique com a camisa do Palmeiras e talvez a gente não veja por muitos anos o Estevão também. Mas hoje eu tenho muita dificuldade já de imaginar o Estevão não sendo um titular, um jogador indispensável ao Palmeiras, porque essa curta... esse curto recorte de análise já mostra um jogador especial. E hoje, mais uma vez, mesmo com o Palmeiras distante do que a gente sabe que ele pode jogar, ele fez muita diferença quando teve a bola no pé, né? E tá numa sintonia muito boa com o Endrick. Pena que o Endrick vai embora, né? Porque a sintonia dos dois só vem melhorando, né? E os dois foram muito bem, né? Sim, eles foram mais do que bem, né? Porque se você pensar nos gols do Palmeiras, eles aconteceram durante um período do jogo em que a criação de chances não foi tão generosa assim. O Palmeiras, como disse o Léo, não fez o seu melhor jogo. Mas é notável e admirável em que a cada vez que esses dois meninos pegam na bola, alguma coisa boa acontece. Assim, o índice deles de transformar uma bola que aparentemente não é tão promissora, né? Uma jogada, um passe, né? Marcados às vezes por dois jogadores, como acontece muito com o Endrick, que as equipes o marcam com dois zagueiros. Teve um lance, uma caneta do Estevão dentro da área. Esse jogador, ele tem, além de toda a sua habilidade técnica, o seu talento natural de ser driblador, de ser leve, de ser escorregadio, de ser muito difícil de marcar, imprevisível, muda de direção, joga em velocidade. Ele tem uma confiança na própria capacidade que não é comum. Ainda mais nessa idade, né? Até para jogadores mais velhos. Sim. Não é comum a compostura dele em campo. Outro dia, ele sofreu um pênalti, pegou a bola, bateu, o pênalti foi no ângulo, ele saiu comemorando. Nos esportes americanos existe uma frase que é difícil de traduzir para o nosso idioma, que é: haja como se você já estivesse ali, já tivesse estado ali. Ou seja, não há motivo para grandes comemorações quando você faz algo que as pessoas não esperam. Sim. Mesmo que seja a primeira vez ou as primeiras vezes. Se comporte como se aquilo fosse o seu normal. Sim. E é assim que ele faz. Então, de fato, é uma pena, porque o Endrick já foi vendido e, ao que tudo indica, o Estevão vai seguir o mesmo caminho que ele, no seu tempo, claro. Mas, olha, o Palmeiras hoje tem uma possibilidade de jogo que, quando a força coletiva, as jogadas, os movimentos ensaiados, preparados, quando isso não consegue fazer com que o Palmeiras seja superior, os meninos, atualmente, né, os meninos conseguem dar a sua colaboração e é bonito de ver, porque eles não desperdiçam uma jogada. E dão conta do recado. A gente está vendo imagens, a gente estava vendo imagens específicas do Endrick, né? Como o Endrick jogou, como o Endrick deu trabalho, como o Endrick apanhou também, apanhou, levanta e segue o jogo. E agora a gente vendo imagens do Estevão também. Olha o lance que o André se referia. Olha, esse lance, né? É espetacular. Era para essa bola ter entrado, né? Era para ter finalizado esse chute aí em gol, porque realmente seria cereja no bolo. Olha só o que ele faz, ó. Sensacional. Isso dentro da área tem um outro protegido, né? Não, protegido, evidente. A área protege. A área é maravilhosa. Ou é pênalti ou ele passa. Mas ele em nenhum momento tenta cavar, né? Ele vai para a jogada e ele vai para cima. Agora, o Abel, o Birner,
ele demorou um pouquinho mais para colocar o Endrick realmente como titular. Ele foi colocando, colocou no Paulista, depois tirou um tempo, depois o Palmeiras se ressentiu da falta do Endrick, aí quando a coisa apertou, aquela eliminação pro Boca, depois ele repensou, aí colocou o Endrick mais vezes, aí o Endrick foi importante no título brasileiro, e aí pronto, o Endrick foi ficando. O Estevão, me parece que ele está agindo de forma mais rápida com o Estevão, né? Ele está tendo mais sequência e me parece que hoje não é só uma questão de sequência, me parece que o Estevão é titular desse time, né? Fala galera Alviverde, trazendo mais conteúdo para você que é torcedor do Palmeiras. Então, se você gosta sempre de ficar bem informado, inscreva-se no canal e ative também o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo. Galera, terminou ainda há pouco, né, a partida entre Palmeiras e Independente Del Valle. A partida terminou no placar de 2-1, né? O Palmeiras fez 2 gols aí, abriu o placar com o Richard Rios, né? Fez um gol de falta, né? Na minha opinião, o goleiro frangou ali, né? Uma falta bem de longe, nem barreira teve. E no meio do gol, o goleiro deu uma de doido lá. Mas que bom, né? Gol do Palmeiras. Depois o Palmeiras marcou mais uma vez. E o Independente Del Valle fez um golaço no segundo tempo. Um golaço mesmo. O jogador arrancou lá de trás. Driblou alguns jogadores do Palmeiras. E bateu no contrapé do Everton, marcando aí o gol do Independente Del Valle, né? Partida bem disputada. O Independente Del Valle chegou a ter mais posse de bola no primeiro tempo e tal. Mas o mais importante, né, foi a vitória do Palmeiras. O Palmeiras conseguiu vencer aí, mesmo que tenha sido por 2-1, né? O Palmeiras sabe que é um time muito difícil de ser batido no Allianz Parque. E mais uma vez conseguiu garantir essa vitória, classificada aí tranquilamente para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Na minha opinião, um destaque dessa partida foi a jovem promessa do Palmeiras, Estevão, um jogador muito habilidoso, né, galera? Teve um lance que ele deu uma caneta no marcador dentro da área, né? Por pouco não fez um golaço. Jogador muito talentoso, né? Que muito em breve a gente vai ver vestindo a camisa de algum gigante europeu aí, porque dificilmente fica no Palmeiras, né? Se bobear vai até pro Real Madrid também, que é o time que mais gosta de comprar jogadores talentosos brasileiros, né? O Endrick já vai se transferir para lá esse ano, e com a paralisação do Campeonato Brasileiro, que foi confirmada hoje por 2 rodadas, muito provavelmente a gente nem vê mais o Endrick jogando no Campeonato Brasileiro, né? Mas é isso, galera, uma boa vitória do Palmeiras. Palmeiras na liderança aí disparada do grupo, bem folgado. Palmeiras aí, comparado aos outros competidores, né, passou tranquilamente para a próxima fase. Não é surpresa nenhuma para mim, e creio que para vocês também não. Para continuar mantendo foco, né, o campeonato paralisado. O Palmeiras a gente sabe que era um dos times aí que não votou para que fosse paralisado. Eu sinceramente não consigo também ver motivo para paralisar o campeonato, a não ser um motivo que eu vejo, né? Assim, a gente sabe que os jogadores do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, Botafogo, nenhum desses jogadores vão se transferir lá para o Rio Grande do Sul para ajudar as pessoas lá, né? Mas uma coisa que eu acho que seja justo a paralisação seria em questão dos times de lá, né? Grêmio, Inter e Juventude, seus estádios foram inundados, seus centros de treinamento, os jogadores não estão treinando, muito provavelmente perderam familiares nessa tragédia. Então, com os times, né, é uma desvantagem o campeonato continuar rolando se eles não podem jogar nem treinar. Então, essa é a única coisa que eu vejo na minha visão que poderia paralisar o campeonato, né? Não que jogadores vão sair daqui para ir lá ajudar, porque isso não vai acontecer, a gente sabe muito bem. Mas é isso, galera. Então deixa nos comentários aí o que você achou a respeito dessa vitória do Palmeiras. O Palmeiras levou um pouco de sufoco aí no final do jogo, mas conseguiu segurar o resultado, né? E é isso. Deixa nos comentários aí, beleza? Deixa um like também se você gostou do corte que eu trouxe. E se inscreva no canal ativando o sino de notificações. Valeu, galera, então, pela sua presença. Tamo junto e até o próximo vídeo.